Bem, amigos, sejam todos muito bem-vindos, né, a mais essa aula de História comigo, professor Valbe Silva Pimentel. E hoje nós vamos dar prosseguimento, né, então, aos nossos conteúdos, falando um pouquinho mais sobre o totalitarismo, beleza? Então vamos lá, vem comigo e vamos entender um pouquinho, né, o que foi esse fenômeno do totalitarismo. Muito bem, galera, para a gente começar a nossa conversa, é importante termos em mente o pano de fundo que surge o totalitarismo, que é justamente o pano de fundo da crise do liberalismo, beleza? Bom, o que foi essa crise do liberalismo? Perceba, é um fenômeno histórico que acontece logo após, né, a Primeira Guerra Mundial. Então, é uma conjuntura aí, né, do pós-Primeira Guerra Mundial, em que nós temos, por exemplo, a crise do liberalismo político. Então, perceba que aqui nós vamos ter várias acusações contra a democracia, que a democracia não foi capaz de evitar a guerra, de que a democracia, em algumas circunstâncias, até provocou a derrota na guerra, né, como a questão da Alemanha, por exemplo. Então, a gente vai ter uma grande crise justamente desse valor, né, que é o liberalismo político, que é a democracia. Outra questão é a descrença na ciência e na razão, certo? Até antes da Primeira Guerra Mundial, desde 1871, que vivíamos, né, no contexto da Belle Époque, então um contexto em que se supervalorizava a ciência, a razão, como formas de se alcançar as soluções dos problemas da humanidade. E agora, com esse contexto de crise do liberalismo, nós vamos ter uma grande descrença justamente da ciência e da razão como capazes de solucionar os problemas da humanidade, certo? Além disso, nós temos os revanchismos italiano e alemão, como a gente vai ver mais à frente. A Itália se sente atraída por não ter ganho colônias na África, apesar de estar ao lado dos vencedores. A Alemanha se sentia também, né, prejudicada devido ao Tratado de Versalhes. Isso vai gerar também um sentimento revanchista. E a crise de 29 vai provocar, né, a crise também no ideal do liberalismo econômico. Então, vai provocar crise daquela velha ideia de que o Estado não deve intervir na economia. Isso vai cair abaixo, que vai ser um dos fatores também que vão propiciar, né, a emergência aí do totalitarismo. Além da crise do liberalismo, também é importante citarmos aqui nesse contexto a ameaça comunista, representada, né, pela União Soviética. Em 1917, houve a vitória da Revolução Bolchevique, e daí surge a ideia, né, do medo do comunismo, né? Então, quer dizer, esses regimes vão se alimentar também, né, desse possível medo do comunismo para também chegar ao poder e lá se manter, ok? Falando um pouquinho mais agora sobre o surgimento em si do totalitarismo, é importante mencionarmos o Tratado de Versalhes. Nós já comentamos que o Tratado de Versalhes é o tratado que vai surgir após, né, a Primeira Guerra Mundial e vai acabar representando uma grande humilhação da Alemanha, beleza? Então vamos ter a humilhação alemã aqui, com perdas territoriais na Europa, né? A Alemanha também vai perder colônias na África. Além disso, né, a Alemanha vai ser obrigada a pagar altas indenizações aos países vencedores da guerra, que vai prejudicar muito sua economia, além também de que a Alemanha vai sofrer várias perdas militares, né, uma vez que vai ter seu efetivo do exército reduzido, as forças aéreas, né, e também da marinha, né, vão ser praticamente desestruturadas. Então, tudo isso vai acabar representando uma grande humilhação da Alemanha. A Itália, mesmo vencedora, não vai ter ganhos coloniais como pretendido, né, como havia sido prometido a ela. Por isso que vai surgir a retórica, né, da vitória mutilada em torno da Itália. É nesse cenário que a extrema-direita vai se favorecer, explorando essas frustrações nacionais. E é através dessa exploração dessas frustrações que a direita vai chegar ao poder, certo? E sempre da via institucional. Falando um pouquinho agora sobre o fascismo, né? Surge primeiro na Itália, né? Isso aí você já sabe com toda certeza. E o termo fascismo vem de fascio. O que era o fascio, né? O fascio era justamente esse símbolo aqui. Esse era um símbolo presente durante a República Romana, certo? Aí no período da Antiguidade, ele representava o poder do Estado, certo? Então aqui você tinha o machado representando o Estado, as varas representando a sociedade, né? E aí quer dizer que você tinha representação do poder do Estado. Então esse símbolo vai ser reapropriado, né? Vai ser utilizado aí pelos fascistas, certo? Qual era o contexto da Itália no pós-guerra? Pois bem, a Itália vivia um processo de inflação, né, desvalorização monetária, algo que vai acontecer realmente em vários países, né, nesse cenário pós-Primeira Guerra, e além disso, a Itália tinha um cenário de grandes desequilíbrios regionais.
Como assim? Lembra um pouquinho do mapa da Itália, né? Aquela bota. Pois é, imagina o que é o mapa da Itália, tal, pronto. O que acontece? A Itália, ela tinha grandes desequilíbrios regionais, né? Porque o norte era bastante industrializado, enquanto o centro e o sul eram bastante agrários ainda, né? Então, nós tínhamos aí grandes desigualdades econômicas entre as regiões da Itália. Havia também desigualdades, né, sociais, enfim. E aí, nesse cenário, nós vamos ter o crescimento do Partido Socialista Italiano, certo? Quer dizer, nesse cenário de dificuldades que nós vamos ter a emergência, né, da esquerda se fortalecendo. E aí, para se contrapor ao fortalecimento da esquerda, que vai surgir, né, nesse mesmo ano, o Fasci Italiani de Combattimento, né, que seria o Grupo Italiano de Combate. Seria o primeiro grupo político, chefiado por Benito Mussolini. E quais eram os grandes pontos, né, do Fasci Italiani? A grande oposição, né, à democracia liberal, certo? O nacionalismo exacerbado, bem como também o ódio ao comunismo. Então, aqui você percebe, né, as principais características, podemos dizer assim, do fascismo italiano. Uma grande oposição à democracia, o nacionalismo bastante exacerbado, bem como o ódio ao comunismo. Esse grupo vai ser transformado depois em grupo paramilitar, né? E aí vão ser chamados, né, de camisas negras. Paramilitar porque era um grupo que basicamente agia através da imposição da violência, né? Imposição da violência contra sindicatos, contra militantes, né, de partido de esquerda, qualquer grupo que fosse contrário à ideia do fascismo era perseguido, era violentado aí pelos fasci italiani, certo? É importante mencionar que esses grupos violentos eram apoiados, né, por proprietários rurais, bem como também pela burguesia, e sendo também que o Estado, por outro lado, se omitia, né, ele fechava os olhos diante das ações de violência do fasci italiani, certo? A milícia, né, depois, essa milícia paramilitar, depois vai se transformar no Partido Fascista Italiano, que em 1921 vai concorrer às eleições, né, ganhando 35 cadeiras no parlamento. Não é muito, né, mas já é um número considerável, né, mostra aí que existia, né, um sentimento de representatividade dos fascistas perante uma parte da população italiana. E aí aconteceu que em outubro de 1922, os fascistas vão se reunir e vão marchar sobre Roma. Vai ser uma grande passeata, podemos dizer assim, né, dos fascistas em Roma, visando pressionar o rei Vítor Emanuel III a nomear o Benito Mussolini como primeiro-ministro. E eles vão conseguir de fato, né? E assim, em 1922, Mussolini chega ao poder, caracterizando a ascensão do fascismo na Itália. Uma coisa que é importante perceber é que foi pela via justamente legítima, né? Foi pela via institucional. E aí, chegando à via institucional, o Mussolini vai fazer o quê? Vai destruir, né, a democracia. Vai impor, então, a ditadura fascista. Entre 22 e 25, né, o governo vai ser caracterizado por uma série de perseguições a opositores, né, prisão, exílio, morte, torturas, né, vão ser empreendidas contra líderes, né, de esquerda, qualquer outro tipo de liderança de oposição vai ser duramente perseguida. Em 1925, né, os sindicatos vão ser postos na ilegalidade, funcionando apenas aqueles, né, que são autorizados e controlados pelo Estado. E também os partidos políticos vão ser todos postos na ilegalidade, existindo aqui o partido único, né, no caso era o partido fascista. Okay? O fascismo vai ter um ponto muito próprio, que é o corporativismo. O que era o corporativismo? Mussolini, ele já tinha sido líder de esquerda, e aí ele dizia, né, que o marxismo, ele dividia a sociedade, que pegava a luta de classes. Então ele pegava o quê? A união das classes, a harmonia das classes mediadas pelo Estado, certo? Isso é exemplificado, né, um pouco na frase dele, que para ele, né, o Estado fascista era o Estado imparcial, harmonizando os interesses dos patrões e empregados, eliminando a luta de classes, né? Então você percebe aí as ideias, né, principais aí do fascismo, certo? A ideia de harmonizar as classes. E é claro, para você harmonizar interesses distintos entre patrões, né, e empregados, né, basicamente recorrer então à força, né, o uso da força. Isso que é uma ditadura. E aí perceba, o Mussolini tinha um grande apoio da burguesia. Em 1927, ele vai fazer a Carta del Lavoro, que vai ser um documento, né, instituindo direitos trabalhistas na Itália. Com isso, é claro, ele vai ganhar um grande apoio dos trabalhadores italianos.
Outra atacada também de Mussolini vai ser, em 1929, a chamada Concordata de Latrão. A Concordata de Latrão vai ser o reconhecimento da Igreja do Estado italiano. Como assim? A Itália antes era muito tudo fragmentada, e quando ela se tornou um país, na década de 1870, a Igreja não concordou, né, fez oposição, uma vez que a Igreja perdeu territórios. E aí o que acontece? Os católicos exerciam, né, uma importância política, um peso político importante na Itália. Com a Concordata de Latrão, ele fez um acordo com a Igreja Católica, e assim a Igreja reconheceu o Estado italiano, né, reconhecendo, então, assim, né, a existência aí do Estado. Para isso, Mussolini fez o quê? Ele criou o Estado Vaticano, bem como também transformou o catolicismo em religião oficial da Itália. Por isso que o Estado Vaticano é o menor Estado do mundo, que basicamente é um território ali, né, que foi criado para dar autonomia política para a Igreja, beleza? Depois de tudo isso, né, foi feita uma pesquisa e descobriu-se a aprovação do governo, né, 98% de aceitação. É claro que o número desse é estranho, né, bem numa ditadura você sabe que não dá para discordar, né, mas enfim, esse número vai ser muito utilizado na propaganda, e é daí que vai surgir o termo Duce, que era como Mussolini era chamado. Duce vem de dux, que em latim quer dizer chefe, então Mussolini era o Duce da Itália. E aí, para a gente fechar aqui o fascismo, outro ponto importante é falar um pouco da propaganda. É importante dizer que esses regimes, eles não se instituíam somente através da força, da repressão, mas também através da propaganda, que era largamente utilizada a fim de convencer a população, né, aí da retidão, né, podemos dizer assim, das intenções do governo e da corretude do governo, beleza? E a propaganda fascista pode ser exemplificada nessa frase do Mussolini, né, na qual ele fala: tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Perceba, então, aqui a supremacia do Estado na vida dos indivíduos. Os indivíduos nada eram fora do Estado. Por isso também a ideia do termo totalitário, né? Porque a ideia é realmente do Estado total, certo? A propaganda fascista era baseada principalmente em celebrações públicas, visando enaltecer o regime, enaltecer o Duce, tá certo? Bem como também comparar o regime com o Império Romano, a fim de trazer aquela ideia, olha, estamos construindo novamente, tornando a Itália grande e poderosa, como foi no período do Império. Então, era uma arma retórica, né, a fim de conseguir, né, o apoio da população. Beleza, galera? Muito bem, então vamos seguindo adiante, vamos falar um pouquinho do nazismo. Bom, o nazismo, você sabe, foi na Alemanha, né? Aí nesse tempo aí bastante próximo, também nesse contexto aí do pós-Primeira Guerra Mundial, tá joia? E aí o que acontece? O que tá rolando na Alemanha? A Alemanha, o negócio estava precário, né? Após a derrota na guerra, veio o Tratado de Versalhes, causou uma crise, né, econômica muito forte. No meio disso tudo, a gente vai ter uma tentativa de revolução comunista que não vai dar certo. Tudo isso vai possibilitar o surgimento, em 1919, do Partido dos Trabalhadores Alemães. E apesar do nome Trabalhadores, né, não era um partido de esquerda, muito pelo contrário. Ele vinha, né, com a proposta de ser uma alternativa contra comunistas e socialistas. Então, ser uma alternativa contra o fortalecimento da esquerda. Então, novamente, aqui você vê, né, a ideia do medo, né, do comunismo. E aí, esse partido que vai ter logo, né, a filiação de Adolf Hitler, beleza? O Hitler tinha uma oratória muito boa, né? Convencia as pessoas com suas palavras. Isso favoreceu que ele chegasse ao poder, né? Subisse ao poder no partido. E aí, um ano depois, 1920, ele esteve à frente da mudança do nome do partido, que depois começou a se chamar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Também podemos chamar de Partido Nazista, ou também NSDAP, né? Que é a sigla do nome alemão, beleza? Já adotando, inclusive, esse símbolo, né? Da suástica, vermelho, né? Do sangue da pureza alemã, o preto fazendo um pouco relação ao solo, né? Alemão, então aquela coisa bem nacionalista mesmo, né? E a suástica, que é quase que um símbolo religioso, né? É meio que hipnotiza nas pessoas. Então a ideia realmente era essa, né? Meio que hipnotizar as pessoas para esse ideal, né, do nazismo, tá joia? E quais eram os ideais, né, do nazismo? Bom, a rejeição ao internacionalismo bolchevique, né? Isso aqui são palavras, né, ditas, né, pelo Hitler, tá certo? Então era um partido extremamente nacionalista, tá certo? Também ele criticava os chamados abusos do capitalismo. Por isso que ele propunha, né, fazer um socialismo nacional. Agora, o que seria o socialismo nacional? Gente, não confunda com o socialismo marxista, porque não tem nada a ver, tá certo? Apesar do nome, mas o nacional socialismo,
o socialismo nacional, né, ele propunha justamente uma valorização, uma hipervalorização do nacionalismo, um controle, né, sobre a economia, a fim de evitar esses abusos, a fim de propiciar melhora na qualidade de vida da população alemã. Porém, é claro, tudo isso baseado no racismo, na perseguição a qualquer tipo de oposição, né, perseguição aos judeus e etc. Certo? Então, seriam as ideias, né, do que seria o nacional-socialismo. Logo, esse grupo vai ser apoiado pela burguesia alemã, né, uma vez que se apresentava como alternativa, né, contra a esquerda, e como a gente comentou, né, defendia essa raça ariana, que seria essa raça germânica, a possível raça pura, desenvolvida, inteligente, forte, etc., né, que o Ripetão falava, e que as pessoas acabaram acreditando, né. Claro, uma teoria extremamente racista, mas que na época foi aceita, tá? Outro ponto também do nazismo era a perseguição a judeus, o antissemitismo. E aí, galera, é importante ter em mente que o antissemitismo não foi criado pelos nazistas, e já existia desde o 19, podemos dizer assim, né, em vários países da Europa. A novidade, talvez, podemos usar esse termo, novidade, né, que agora o antissemitismo vai ser levado, né, ao campo da política, né, de maneira, assim, bastante enfática. E é o que vai acontecer, tá? Falando agora sobre a ascensão do nazismo, bom, o contexto da Alemanha já falou, né, humilhação, pós-tratado de Versalhes, vivia um contexto de hiperinflação, né, grande insatisfação pós-guerra, a coisa estava pegando, e isso vai motivar, em 1923, a tentativa de um golpe, né, nazista, vai ser chamado Putsch de Munique, que não vai dar certo, né, vai ser um golpe fracassado, Hitler vai preso, porém, na sua prisão, que ele vai escrever o livro Mein Kampf, né, o Minha Luta, que é justamente o livro onde ele apresenta os ideais do nazismo, tá bom? Em 1924, a gente vai ter uma melhora no desempenho econômico alemão, devido ao empréstimo que os Estados Unidos vai fazer para a reconstrução da Alemanha. E isso vai possibilitar o recuo do nazismo. Então, perceba, quando as coisas começam a melhorar, é quando as pessoas deixam, né, então, de apoiar o nazismo, que percebe que ainda haveria alguma esperança, né, dentro da democracia liberal, certo? E é nesse ímpeto, nesse ínterim, né, nesse contexto, que nós vamos ter a formação da milícia nazista, né, conhecido como a Divisão de Assalto, a SA, também chamado camisas pardas, perdão, certo? Eles eram inspirados também nos camisas negras italianos, né, fascistas, e usavam a camisa parda, né, e a ideia era justamente a mesma também, de usar a violência, né, contra líderes de esquerda, opositores, etc. Tá? As coisas iam bem até que veio a crise 29, né, como a gente já comentou nas aulas anteriores, e essa crise 29 vai levar a um novo baque, né, uma nova queda na economia alemã, levando a uma nova onda, então, né, de fortalecimento do nazismo diante aí da descrença no liberalismo, tanto político quanto econômico. Chegando às eleições de 1930, o NSDAP, né, vai conquistar as 107 cadeiras no Reichstag, o Reichstag era o parlamento alemão, tá joia? 2 anos depois, temos novas eleições, né, que o NSDAP consegue 230 cadeiras. E aí o que acontece? Nesse ano também vai ter eleição presidencial para presidente da Alemanha. Hitler vai concorrer, porém vai perder a eleição para o Paul von Hindenburg, que era o herói de guerra, concorrer à eleição e ele vai ser reeleito. Porém, esses 230 deputados vão pressionar Hindenburg para, no ano seguinte, né, do 1933, ele nomeasse Hitler como chanceler. Nessa época, aqui na Alemanha, tinha um presidente e um chanceler. O presidente é o chefe de Estado, o chanceler é chefe de governo, que era escolhido pelo presidente. E é aí que vai acontecer. Hitler vai chegar ao poder em 1933 como chanceler. Então, novamente aqui, a gente tem um exemplo de um regime, né, que vai chegar ao poder pela via institucional, tá certo, galera? É importante ter isso em mente, claro. Um ano depois, Hindenburg morre e aí Hitler consegue acumular os cargos, tanto de presidente quanto de chanceler. E assim nós temos definitivamente a ascensão do nazismo na Alemanha. Falando um pouquinho então sobre o regime, né, o Hitler vai chamar agora o regime nazista como o Terceiro Reich, né, o Terceiro Império Alemão, tá? Ainda em 1933, vai ocorrer o incêndio do Reichstag, vai pegar fogo misteriosamente o parlamento, né? Quem vai ser acusado? Logicamente, os comunistas. Isso vai gerar, então, uma nova onda, uma primeira onda, né, de grande perseguição a líderes de esquerda que vão ser acusados, né, de ter aí apoiado o incêndio do parlamento. Desde já vamos ter criação de campos de concentração para onde vão ser mandadas essas pessoas. Primeiro, em 33, né, em Dachau. Vai ser criada também uma polícia secreta, né, Gestapo. Vamos ter uma política de eliminação dos portadores de deficiência física, né? Então, a ideia, né, da eugenia de se melhorar, né, a raça, olha só.
E em 1934, a SA vai se revoltar contra o Hitler, vai dizer que o Hitler estava como é que a gente pode dizer, traindo, né, os ideais do nazismo, e aí, diante disso, que ele vai, então, criar a SS, Esquadrão de Proteção, né, Schutzstaffel, e vai mandar, então, a SS eliminar a SA, através da chamada Noite dos Punhais, né? Então, ele não poupava nem quem era antigo aliado dele, tá certo? Vamos ter também a proibição dos partidos políticos na Alemanha, com exceção, logicamente, do partido nazista. Vamos ter uma política de proteção às grandes empresas, então essa ideia, né, de proibir os abusos do capital, né, tá furado, tá certo? Vamos ter uma grande política de perseguição aos judeus, né, política antissemita. A própria bandeira da Alemanha vai começar a ser a bandeira do partido nazista, olha só. Vamos ter um grande apoio à indústria bélica, que vai ser um dos pilares, né, da recuperação econômica alemã. As relações entre trabalhadores e patrões vai ser mediada pelo Estado. Então, aqui não teremos tanta figura dos sindicatos, né, apoiado pelo Estado. Não, o Estado é que vai mediar diretamente essa relação, ok? E o Hitler vai ser chamado de Führer, né, que é o chefe, tá joia? Um pouquinho sobre o antissemitismo, como a gente já comentou, o antissemitismo já era algo antigo, né, podemos dizer assim, existia em vários lugares, porém aqui na Alemanha vai virar uma política efetiva, perseguição aos judeus. Um dos pontos importantes para a gente entender essa política antissemita é a publicação do Protocolo dos Sábios de Sião. Esse aqui era um livro publicado no século XX, na qual trazia aí, diz que, né, uma conspiração judaica de dominação mundial. Então, os judeus queriam dominar o mundo, olha só que viagem, né? E o pessoal acreditou nesse papo furado. E é isso também que vai favorecer o fortalecimento do antissemitismo na Alemanha. É imbuído, então, desse apoio da população que, em 1935, o regime vai criar as chamadas Leis de Nuremberg. As leis de Nuremberg eram leis racistas, né? Então, visava, por exemplo, expulsar os judeus, né, do serviço público alemão. Ele proibiu o casamento entre arianos, né? Arianos é como era chamado, os cidadãos alemães, tá certo? Proibiu o casamento entre arianos e alemães, restringiu, tirar uma série de direitos, né, da população, então, judaica. Então, eram leis que, percebam, então, eles visavam realmente perseguir, né, a população de origem judaica aqui na Alemanha, tá joia? Em 1938, vamos ter a Noite dos Cristais, que vai ser aí apesar de ter um nome noite, né, mas vai ser uma semana aí de perseguição aos judeus, né, que várias lojas vão ser quebradas, saqueadas, destruídas, judeus vão ser mortos, né, aí pela SS, tá certo? Vamos ter também depois a organização de campos de concentração e trabalho forçados, que depois, durante a Segunda Guerra Mundial, né, vamos comentar melhor sobre isso mais tarde, vão se tornar aí campos de extermínio, através da política de solução final. Então, basicamente, a ideia era o que era eliminar os judeus, né, que eram vistos aí como pragas, né, como pessoas inferiores, né. Então, um episódio bastante tenebroso da nossa história mundial. E aí, para a gente fechar, falando um pouquinho sobre a propaganda nazista, assim como no fascismo, a propaganda aqui na Alemanha era muito importante para o regime. O ministro da propaganda era o Joseph Goebbels, né, que esse sujeito vem aqui, ele era o arquiteto, né, da propaganda nazista. E quais as ideias do Goebbels, né? A gente tem essa frase aqui exemplificadora. Eles queriam a limpeza da cultura internacionalista, judaica e comunista. Então, perceba, eles, tudo que não prestava para eles, ou era comunista, ou era judaico, ou era internacionalista, né? Então, é claro, aqui nós temos uma política, né, de fomento à cultura, eles queriam uma cultura que fosse a cara, né, do regime, evidentemente, logo que não era favorável ao regime, era perseguido, ok? Vamos ter várias manifestações de queimas de livros em praça pública, livros de autores judeus de esquerda, né, vários livros vão ser queimados em praça pública, entre eles até mesmo do próprio Freud, né, por exemplo. Vamos ter a adoção do neoclassicismo na arquitetura, na escultura, né, a fim de valorizar, né, que seria chamado homem ariano, tentando aproximá-lo um pouco com a cultura clássica, né, grega, mostrando então, mostrando assim, né, um ideal de perfeição. Vamos ter também grandes celebrações do Führer e do nazismo, né, em grandes atos públicos, como este vem aqui. Então havia esses grandes atos que eram quase que cerimônias religiosas, né, assim, em termos de semelhança, né. Você percebe que a suástica é quase como um símbolo religioso, multidões aqui, né, postas aqui enfileiradas, em êxtase para ouvir, né, o seu Führer discursar. Então, grandes manifestações que eram filmadas, transformadas em filmes, depois eram divulgadas, né, como símbolos do poder do regime. Bacana? Então, tudo isso é utilizado aí como instrumento de propaganda nazista. E vamos ter também aqui a criação da juventude hitlerista,
que vai ser um órgão aí, né, de doutrinação da juventude em prol dos ideais nazistas. Tá joia, galera? Então era isso, espero que tenha dado para entender, né, aí um pouco sobre esses regimes, né, o fascismo italiano, o nazismo alemão. Qualquer coisa, você pode voltar ao vídeo, pode colocar também seu comentário, quando possível eu respondo. E é isso, galera. No mais, né, até a próxima, bons estudos e tchau!